Cerca de 8 quilômetros a sudoeste de Gizé, existe uma pirâmide largamente desconhecida, conhecida por especialistas como a Pirâmide de Saoujet El Arjan, ou Pirâmide de Baca. A área onde a pirâmide está localizada tem sido uma zona militar restrita desde os anos 60, e ninguém tem pesquisado esta misteriosa estrutura por décadas. Alguns cientistas duvidam que este monumento seja uma pirâmide ou um local de sepultamento. Este também foi o caso das famosas pirâmides de Gizé, provavelmente erroneamente por um longo tempo. A pirâmide de Baca se assemelha à grande pirâmide de Gizé, em termos de suas fundações, e ainda assim, este edifício esquecido poderia ser algo completamente diferente. E neste vídeo, nós olhamos mais de perto a pirâmide de Saoujet El Arjan e esclarecemos o pano de fundo da cobertura deste edifício único. Agora, antes da gente começar, como sempre, a gente gostaria de pedir aqui a sua participação ativa, hein? Deixe nos comentários aí, no final do vídeo, o que você achou. E também, de agora em diante, a gente vai prestar aqui uma homenagem especial para as melhores contribuições dos nossos inscritos aqui. Então você vai receber aqui um coração e também a gente vai colocar a sua importante contribuição no topo. A gente pode fixar aí o seu comentário se for bem bacana. Então certifique-se de ser inscrito aqui no canal, mencione isso no seu comentário que você já é inscrito e também fale sobre o vídeo e pronto. A gente já está ansioso aqui para ler aí de você a sua resposta. Mas primeiro vamos voltar aqui no tempo para quando a estrutura de Baca foi descoberta. A descoberta da pirâmide de Saoujet Al Arjan. No século XIX, exploradores europeus afluíram ao Egito para escavar e explorar as antiguidades lá descobertas. A pirâmide de Saoujet Al Arjan foi descoberta pela primeira vez em 1839 por um egiptólogo britânico chamado John Perrin. O Perrin viu apenas algumas paredes maciças salientes da areia e ainda não podia estar ciente de todas as dimensões da estrutura. As hastes da pirâmide estavam cheias de areia. A estrutura, que mais tarde ficou conhecida como Pirâmide de Baca, ou 13ª Pirâmide, foi totalmente escavada, medida e examinada entre 1842 e 1846 pelo egiptólogo alemão Karl Richard Lepsius. A Pirâmide de Baca foi posteriormente estudada intensivamente pelo arqueólogo italiano Alessandro Barsanti. Seus desenhos, esboços e cópias das inscrições ainda estão entre as poucas evidências importantes quando se trata de decifrar os segredos deste edifício. Barsanti foi mais tarde apoiado pelo egiptólogo francês Alexandre Moret. Os dois primeiros descobridores estavam certos de que haviam encontrado a fundação de uma pirâmide inacabada. A planta baixa e o recesso peculiar de uma bacia, que se parece com um sarcófago, permitiu que a conclusão fosse tirada. Uma pilha maior de pedras ao lado da estrutura de aparência perfeita também sugeria que os escombros eram pedras não processadas ou material escavado. É possível que os pesquisadores já tenham cometido um grave erro aqui, mas mais sobre isso mais tarde aqui no vídeo. Barsanti trabalhou no local de 1905 a 1912. Então, o trabalho foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial, finalmente pela Segunda, e depois disso a pirâmide de Baca caiu inicialmente no esquecimento. Foi somente quando Hollywood estava procurando um local para o épico monumental na Terra dos Faraós, nos anos 50, que as autoridades egípcias se lembraram dos restos da pirâmide de Baca. A estrutura em forma de eixo provou ser ideal, e o edifício estava suficientemente longe de qualquer civilização para que os cineastas pudessem filmar no local em total paz. Em 1955, as coisas começaram e estrelas da época como Joan Collins e Jack Hawkins representaram um drama colorido que girava em torno da vida do faraó Quéops. Depois desta breve fama, a pirâmide de Baca caiu por outro tempo. Presumivelmente, as pessoas do filme e os atores estavam entre as últimas pessoas a verem a misteriosa pirâmide. Pouco depois das filmagens, a área ao redor de Saoujet El Arjan foi declarada uma zona de exclusão militar. Nenhuma pessoa normal ou cientista teve permissão de acesso ao monumento desde então. Pedidos de exceções são sempre rejeitados pelo Estado egípcio. Aqui, é claro, pode-se perguntar por que os militares egípcios selaram a área ao redor de um importante monumento antigo para uma base militar. Após o sucesso do filme, só o turismo provavelmente tem trazido muitos visitantes curiosos ao local e à pirâmide, e o Egito teria sido uma atração mais rica. Mas o país do Nilo decidiu fechar a área ao redor da pirâmide. Esta circunstância ainda acrescenta combustível ao fogo de todos os pesquisadores que afirmam que algo está sendo encoberto em Baca. Descobertas estranhas na pirâmide de Baca. Em um de seus primeiros relatórios, Alessandro Barsanti proclamou entusiasticamente: "Eu descobri um objeto completamente novo." Embora ele reconhecesse claramente a estrutura como novela,
Ele ainda assim chamou sua descoberta de Pirâmide Inacabada de Saujet El Arjan, e este nome ficou preso nos círculos científicos até os dias de hoje. Barsanti fez desenhos, mediu meticulosamente a estrutura e examinou a rocha. Isso revelou proporções semelhantes às das pirâmides de Gizé, e mais uma vez foram feitas comparações constantes. Mesmo assim, os pesquisadores se depararam com um enigma insolúvel. Como as pirâmides de Gizé, a pirâmide de Baca tinha sido esculpida com tal precisão que era difícil imaginar que as pessoas poderiam ter feito isso há 5.000 anos com simples cinzéis de bronze. O platô de 200 por 200 metros de profundidade foi descrito como uma câmara funerária e a embarcação oval no meio deve ter sido, portanto, um sarcófago. O arqueólogo italiano encontrou os restos secos de um líquido preto no oco do sarcófago, que tinha cerca de 3 metros de comprimento, 1,20 m de largura e 1,5 m de profundidade. Infelizmente, não se sabe hoje se as amostras foram retiradas da camada de aproximadamente 10 centímetros de espessura. Em relação ao sarcófago, o pesquisador observou que a pedra foi polida suavemente como um espelho. Em seu relatório original francês, o francês Alexandre Moret também elogiou a extraordinária construção e descreveu exatamente os corredores subterrâneos, seus ângulos e ramos. Os dados foram estudados repetidamente por especialistas ao longo dos últimos 100 anos. Até bem nos anos 90, geralmente se supunha que Bak e as pirâmides de Gizé eram locais de sepultamento, ainda que nenhuma múmia ou objeto de sepultamento tenha sido encontrado em qualquer uma das grandes pirâmides. Existem algumas pirâmides menores no Egito que foram locais de sepultamento. No entanto, a suposição de que faraós foram enterrados em pirâmides provou estar errada. A pirâmide de Djoser, por exemplo, mostrou muito claramente que ninguém havia sido enterrado na estrutura durante o tempo do governante. As descobertas da múmia vieram de tempos posteriores e parecem não ter nada a ver com o uso original da estrutura. Especialistas não concordam. Os egiptólogos e historiadores que ainda acreditam no debate da teoria do túmulo até hoje, que um dia foi enterrado em Baca, ou cujo túmulo a pirâmide deveria estar após sua conclusão. Alessandro Barsanti esboçou um total de 66 inscrições em seus relatórios de escavação, mas estas não tinham caráter oficial, sendo classificadas como grafite de trabalhadores. Tais inscrições foram descobertas em várias grandes estruturas egípcias. O grafite não soou diferente há 4.000 ou 5.000 anos atrás do que "eu estava aqui" ou "nós estávamos aqui" hoje. As inscrições em Baca também podem ser interpretadas como forma ou algo similar. Muitos grafiteiros egípcios também blasfemavam governantes e altos funcionários, e os pesquisadores podiam muitas vezes descobrir mais sobre as verdadeiras circunstâncias de uma antiga era egípcia a partir das manchas do que a partir dos elogios das inscrições oficiais. Como os pesquisadores sempre tiveram um túmulo em mente, os grafites em Baca sempre foram definidos em termos de uma personalidade enterrada ali. Além dos nomes destinados a indicar colunas de trabalhadores, há referências a uma estrela do rei, um rei chamado Nebkari, ou um senhor da coroa de ouro. Apesar de todos os esforços, estas interpretações não fizeram sentido até agora. Se a pirâmide de Baca não fosse um local de enterro e possivelmente muito mais antiga que a cultura egípcia antiga, o grafite também poderia ter vindo de visitantes posteriores ao local e não de trabalhadores que o construíram. Era de todo uma pirâmide? É impressionante que nenhuma estrutura externa foi encontrada ao redor da pirâmide, o que realmente sugere que era uma pirâmide. Apenas o eixo em forma de T tem alguma semelhança com os eixos das pirâmides de Gizé. Pesquisadores alternativos suspeitam que Barsanti tinha simplesmente chegado à conclusão errada. Ele viu o eixo e uma pilha de pedras ao seu lado. Para ele, deve ter parecido um prédio inacabado. O francês Moret descreveu as paredes do poço dizendo: "As paredes da cavidade são simplesmente cortadas do platô de calcário. Os perfis são cortados de forma tão limpa como um pedaço de manteiga cortado com um fio esticado." Também impressionaram os enormes blocos de granito no piso da câmara, pesando pelo menos 30 toneladas. Estes mostraram uma forma particular e, como o suposto sarcófago, foram feitos de granito rosa polido suavemente. O granito rosa, que veio da região ao redor da represa de Aswan, também foi usado na construção da pirâmide de Khufu. A distância entre as pirâmides e o local de origem do material de construção era, portanto, de mais de 700 quilômetros. Transportar toneladas de granito pesado sobre o solo arenoso dos desertos, mesmo alguns metros, é um feito técnico que dificilmente pode ser dominado por pessoas sem tecnologia avançada.
transportar blocos de 30 toneladas de granito sobre mais de 700 quilômetros através do deserto requer algum tipo de tecnologia. Especula-se repetidamente que tanto as pirâmides de Gizé quanto as pirâmides de Baca não são locais de enterro egípcios, mas estruturas muito mais antigas que muito provavelmente representavam algum tipo de usina elétrica. Será que o efeito piezoelétrico prova esta suposição? Os cientistas que investigaram a questão de por que o granito rosa foi usado na base das estruturas chegaram a uma conclusão altamente interessante. O granito rosa tem um conteúdo maior de quartzo, que tem uma propriedade elétrica especial. Piezoeletricidade ocorre quando a pressão é exercida em dois lados de um cristal de quartzo. Isso cria uma leve tensão elétrica. Agora você pode estar se perguntando o que os egípcios poderiam ter feito com a eletricidade e onde estavam seus cabos elétricos. Até agora, não está totalmente claro para que os egípcios poderiam ter usado a eletricidade, mas nós sabemos sobre pesquisadores modernos como Nikola Tesla que pensavam que era possível transportar energia sem fio por longas distâncias. Poderia ser que as pirâmides fossem tais torres de transmissão de energia. Outras teorias sugerem que as pirâmides podem ter sido iluminadas uma vez. Outras ainda veem na disposição dos eixos e dos ângulos uma facilidade para agregar energias cósmicas ou mesmo portais de comunicação para o cosmos. Em torno dessas especulações, evidências continuam surgindo de que as pirâmides são legados de uma cultura muito mais antiga e não foram construídas pelos antigos egípcios. A pirâmide de Baca agora é um caixote do lixo. Hoje, como já mencionado, os restos da pirâmide Saoujet El Arjan estão em uma zona militar restrita. Fotos de satélite mostram que esta importante e altamente interessante estrutura foi parcialmente preenchida. Testemunhas oculares também relataram que os militares usam o poço para se desfazerem do lixo nele contido. Algumas vezes, é afirmado que Baca simplesmente não é tão importante para os egípcios porque a pirâmide é considerada uma estrutura inacabada. Outras vozes, por outro lado, afirmam que a estrutura foi tornada inacessível de propósito, precisamente porque fica claro em Baca que estas estruturas não eram tumbas. E você, hein? O que acha sobre isso? Você acha que a pirâmide de Baca merecia esse destino e era de fato uma estrutura inacabada? Ou outras teorias são muito mais atraentes para você? Nós agradecemos a sua opinião e seu comentário inspirador. Então lembre-se de mencionar a sua inscrição aqui no canal, se você tiver uma, para que a gente possa reconhecer a sua contribuição de acordo. Até a próxima. Tchau!